Olá, amado irmão, seja bem-vinda, minha amada irmã. Estamos aqui reunidos hoje, dia 26 de setembro, para meditarmos com muita alegria e com muita docilidade de coração o Evangelho que hoje a Santa Igreja nos propõe. Então, pegue a sua Bíblia e venha comigo. Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Estas são para nós palavras de salvação. Muito bem, uma vez mais nós temos um evangelho muito curtinho, mas ao mesmo tempo muito profundo, certo? Vejamos aqui o que é que o autor sagrado nos traz. Nos traz que os seus discípulos se admiravam de tudo que Jesus fazia. Eles estavam encantados com o mestre, com o rabi, não é assim? E aqui vamos parar um pouco e vamos pensar em nós. Quantas e quantas vezes ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida de discipulado, nós nos admiramos de tudo que Jesus fez em nossa história ou de quem Jesus é. Quantas vezes ao longo da nossa vida nós nos admiramos? Seja porque nós conseguimos uma graça, rezamos e pedimos um milagre e alcançamos. Seja porque nós tivemos um contato com o amor de Deus e ao ter contato com esse amor nós fomos inundados por esse amor que é sem limites, que é infinito. Então, quantas e quantas vezes nós nos admiramos de quem é Jesus, de quem é Deus? Mas o Evangelho ele continua, ele não para aqui na admiração. Jesus fala uma frase, e nós vamos já voltar a essa frase, mas vamos pular a frase para ver a reação dos discípulos. Venham comigo, percebam. Os discípulos eles estavam admirados de Jesus. Jesus falou algo. E qual foi a reação deles? Eles, porém, não entendiam essa palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido. Então eles estavam, num primeiro momento, admirados com tudo que Jesus dizia, fazia, com as obras e os milagres que ele realizava. Jesus fala algo para eles, eles não compreendem o que Jesus falou. Eles ficaram, como a palavra fala, na escuridão, foi obscuro aquilo que Jesus falou. E em vez deles perguntarem para Jesus o que era aquilo, o que aquilo significava, o que aquilo queria dizer, eles tiveram medo de perguntar. Veja que situação contraditória. Os discípulos estavam caminhando com Jesus. Foram aquelas pessoas escolhidas por Jesus e que ao mesmo tempo escolheram Jesus também. Eles admiravam o seu mestre, mas quando o mestre falou algo que eles não entenderam, eles tiveram medo de perguntar. Que relação estranha, não é verdade? Mas aqui de novo nós vamos parar e olhar para a nossa história. Quantas vezes também nós tivemos medo, insegurança, receio de perguntar algo a Deus? Por quê? Porque estávamos com medo da resposta que iríamos escutar. Estávamos com medo de Deus falar algo que nós não queríamos ouvir. Então, nós preferimos silenciar. Não entendemos o que estava acontecendo na nossa vida, não entendemos o contexto daquele fato na nossa história. E em vez de nos colocar em oração, em vez de dobrar o nosso joelho diante de Deus, nós nos retraímos, nós nos escondemos, nós tivemos medo.
assim como os discípulos tiveram. Mas vejam bem, a nossa relação, a nossa caminhada com Deus é uma relação baseada numa palavra muito, muito importante, que é a intimidade. Nós somos chamados a ter uma profunda intimidade com Deus. E a nossa vida de oração é uma vida de crescimento, de crescer na nossa intimidade com Deus. Que nós nos admiremos de Deus, das maravilhas que Ele realiza, ótimo. Isso é ok, mas isso não é tudo. Isso não sustenta a nossa caminhada. A admiração, ela não sustenta uma caminhada. A admiração, ela não sustenta uma relação. É preciso que haja intimidade. E quando eu tenho intimidade com alguém, eu não tenho medo de perguntar algo a essa pessoa. Vamos dar um exemplo. Quando eu tenho intimidade com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha irmã, com meu namorado, com meu marido, com meu amigo, com meu chefe no trabalho, quando eu tenho intimidade nas minhas relações humanas, não há espaço para o medo. Não há espaço para o medo, porque eu sei que a resposta que virá, ainda que seja uma resposta que não me agrade, é uma resposta no amor. E se nas nossas relações humanas nem sempre as respostas são no amor, na nossa relação com Deus sempre é. Então, nós precisamos lançar fora o medo, como fala São João. O perfeito amor lança fora todo o temor. O perfeito amor lança fora todo o temor. Nós precisamos crescer em intimidade na nossa relação com Deus e não termos medo de entrar no seu sagrado coração, de perguntar, não perguntar de uma forma arrogante, de uma forma superior, de uma forma querendo que Deus se dobre a nós, se dobre a nossa vontade, mas de perguntar a Deus com intimidade, com amor, com humildade, de nos colocar na presença dele e dizer: Senhor, eu não entendi, eu não entendo porque eu estou passando por esse momento de provação, eu não entendo por que eu sofri aquela injustiça, eu não entendo por que eu fui caluniado, eu não entendo por que aquela pessoa me tratou daquele jeito, eu não entendo por que essa porta se fechou na minha cara, eu não entendo. E ao nos colocarmos diante de Deus nessa postura de humildade, deixarmos a resposta por conta dele, estarmos abertos a ouvir essa resposta, independente se é uma resposta que nos agrade ou não. Porque Ele é Deus, Ele é que sabe o que é melhor para nós, Ele que sabe onde e como, nas situações da nossa vida, o nosso céu está sendo conquistado por nós. Então, de novo, aprendamos com a Virgem Maria. Maria não entendia todas as coisas que ela vivia, todas as coisas que ela passava, mas tudo ela guardava no coração. E ela nunca murmurava, ela nunca se rebelou contra Deus. Em tudo ela foi perfeitamente obediente. E ao mesmo tempo, ela foi um coração que teve uma profunda intimidade com o coração de Deus, com o coração do seu Filho. É muito comum, por exemplo, quando nós chegamos nas casas mais simples algumas vezes, no interior a gente vê muito, aqui no interior do Ceará, sempre a imagem do Sagrado Coração perto do Imaculado Coração. Sempre a imagem do Imaculado Coração perto da imagem do Sagrado Coração. E o que essa sabedoria popular nos fala? Que o coração imaculado da Virgem Maria e o Sagrado Coração de Jesus estavam sempre em profunda comunhão, em profunda intimidade. E nós precisamos ter essa intimidade como meta. Nós precisamos buscar crescer no conhecimento de Deus. Certo? E vindo agora para a resposta de Jesus, essa resposta que desconcertou os discípulos, essa resposta que eles não entenderam. Aqui no versículo 44, gravai nos vossos corações estas palavras: o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. E veja por que nós não devemos ter medo de Cristo. Porque Ele se entregou em nossas mãos, como Ele fala aqui. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Essas mãos, onde Cristo foi entregue,
são as minhas mãos, são as suas mãos. Se você puder agora, olhe para as suas mãos. Foi às suas mãos que o Filho de Deus vivo, o Verbo encarnado, foi entregue. E o que você tem feito com esse presente? Será se você tem tratado o próprio Cristo como uma folha de papel e você amassou essa folha e jogou de lado? Ou será se ao receber tamanho presente, que é um Deus que se faz tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, capaz de ainda hoje, no ano 2020, estar presente numa simples Eucaristia, capaz de ainda hoje, no ano 2020, como nós aprendemos em Mateus 25:40, Ele está encarnado no mais abandonado, naquele mais esquecido. O que nós temos feito? O que temos feito com este Jesus que é entregue às nossas mãos? Peçamos à Virgem Santíssima que nos ensine a tratar o Filho dela com o amor com o qual ela o tratou. Não é mais tempo de nós desprezarmos este menino. É tempo de nós o acolhermos. Nos consagrando a ela, rezemos: ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E já que assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa de propriedade vossa. Amém. Continuaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.